Lições Bíblicas. Primeiro trimestre de 2024. Comentarista José Gonçalves. O corpo de Cristo. Origem, natureza e a vocação da Igreja no mundo. Lição 1. A origem da Igreja. Texto áureo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2 versículo 38. Verdade prática. A Igreja é a família de Deus comparada com o sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2, versículos 1, 2 depois versículos 37 e 38. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Introdução. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a Igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos a Igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15. E Pedro a chamou de geração eleita. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Nesta lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a Eclésia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Tópico 1. O povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico Garol é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Neste aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Garol é descrito como povo reunido, Deuteronômio capítulo 4 versículo 10, congregação do povo, Juízes capítulo 20 versículo 2, multidão, 1 Samuel capítulo 17 versículo 47, congregação de Israel. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 2 e grande ajuntamento, Neemias capítulo 5 versículo 7. O termo Garol, portanto, contexto do Antigo Testamento, se refere a Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins críticos ou não. Tópico 2. No Novo Testamento, o termo grego eclésia se refere à Igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferido do que lhe é dado no Antigo Testamento tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de raças e nações, que foram comprados pelo sangue de Cristo, Efésios capítulo 3 versículo 6, Atos capítulo 20 versículo 28, Apocalipse capítulo 5 versículo 9. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isso é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus, Atos capítulo 12 versículo 5, e capítulo 13 versículo 1. Não apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia como um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue, Mateus capítulo 16 versículo 18. Dessa forma, o uso paulino de eclésia, nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja de 1 Coríntios capítulo 1 versículo 2 ensinando às igrejas, 1 Coríntios capítulo 7 versículo 17 e disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, 1 Coríntios capítulo 14 versos 4, 5, 12, 19, 23, 28, 33, 34 e 35. E dando diretrizes à igreja, 1 Coríntios capítulo 16 versículo 1. Ponto 3. Na história cristã, há quem creia que a Igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita este conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato.
Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por um outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido no Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, capítulo 2 e versículos 22 de Efésios, Hebreus capítulo 12 versículo 23. Tópico 2. A Igreja como criação divina. Ponto 1. A Igreja como ideal de Deus. Desde a eternidade, a Igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1 verso 4. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um ministério que estava oculto. Efésios capítulo 3 versículos de 3 a 6. Esse ministério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provasse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5 versículo 25. Ponto 2. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1 versículo 10. Então, surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Mateus capítulo 16 versículo 18. Ponto 3. A igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 2 versículo 47. Dessa forma, a igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, se torna uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Atos capítulo 2 versículos 1 e 2. Tópico 3. A igreja como a comunidade dos salvos. Ponto 1. Regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoel, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Ponto 2. Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja, então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 13. Ponto 3. O batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2,
versículo 38. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação. Atos capítulo 1, versículo 4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a Igreja. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 13. Conclusão. Nesta lição vimos como surgiu a Igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu, primeiramente, no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A Igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da Igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da Igreja, o corpo de Cristo. Leitura diária. Segunda-feira. O povo de Deus reunido debaixo do Antigo Pacto. Deuteronômio capítulo 4. Versículo 10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, vá junta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprenderão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Devemos ouvir as palavras de Deus, e colocar em prática todos os dias de nossas vidas, para ensinar a nossos filhos e aqueles que estiverem próximos de nós. Venha para a EBD. Leitura diária. Terça-feira. A Igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Atos, capítulo 20. Versículo 28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Fomos comprados, resgatados, por um preço que ninguém e nada neste mundo pode pagar. O sangue precioso de Cristo. Como Igreja devemos dar o maior valor e cuidar para não perder esta dádiva preciosa. Você vale mais do que pode imaginar. Venha para a EBD. Leitura diária. Quarta-feira. A Igreja idealizada em Deus. E bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 6. Você é um abençoado, você tem bênçãos espirituais. Você foi eleito para ser santo e foi predestinado para ser filho de Deus por Jesus Cristo. É muita bondade de Deus. Venha para a EBD. Leitura diária. Quinta-feira. A Igreja como prioridade exclusiva de Deus. Mateus capítulo 16 versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somos a Igreja de Cristo, temos o Espírito Santo, o inferno não pode usar suas portas para afrontar a Igreja, o inferno vive lutando para destruir a Igreja de Jesus Cristo. Somos propriedade exclusiva de Deus aqui na terra, não deixe que o inferno te use. Deus é contigo. Venha para a EBD. Leitura diária. Sexta-feira. A Igreja como uma comunidade de salvos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 2 versículos 42 a 47. A comunhão e orações da Igreja traz resultados poderosos. Temor, maravilhas, sinais, unidade, parcerias, favor imerecido do Senhor mais salvação. Mantenha a sua comunhão com os irmãos. Venha para a EBD.
Leitura diária. Sábado. A Igreja selada com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados com o Espírito Santo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Estamos firmados na mesma fonte e bebemos da mesma que é Cristo. Estamos selados e assim somos um através do Espírito Santo. Estamos formando um corpo onde a cabeça é Cristo e juntos somos mais fortes. Venha fazer parte do corpo de Cristo. Venha para a EBD.